Bom, papo de quinta hoje e eu vou contar pra vocês uma história que começa com uma guitarra aqui, ó. Essa guitarra aqui, na verdade não era essa, na verdade essa daqui é uma Les Paul e começa numa guitarra que era uma Strato, acho que era isso mesmo, uma Stratocaster. Quem toca tá ligado, né? E o que que acontece? Eu tinha duas e eu vendi uma. Eu vendi uma pra poder pegar o dinheiro e fazer uma parada, tá ligado? Vou guardar ela aqui pra você entender. Dessa história, senhoras e senhores, a gente vai tirar duas ideias, beleza? Então fica até o final para você entender. Peguei o dinheiro da guitarra que eu vendi e eu tinha trocado ideia com um colega lá no trampo, onde eu trabalhava, numa empresa lá, e falei com ele, cara, tô com a ideia de fazer um canal, tal, assim, fazer um canal que falasse sobre airsoft e tal, mas eu não tinha grana, cara, então eu tinha que levantar uma grana de algum lugar. Foi daí que eu tinha essa guitarra, vendi ela, peguei a grana essa ideia me veio porque eu fuçando na internet lá, eu recebi sabe quando aparece aqueles. Não sei se ainda aparece, mas antigamente aparecia muita propaganda nos e-mails. Aí apareceu uma propaganda da Netshoes. E lá na Netshoes tinha lá apareceu uma shotgun de airsoft. E aí eu olhei aquilo ali e eu fiquei doido, cara. Caraca, mano, isso aqui, cara. E eu não sabia que ela já tava no marketplace. Então eu fucei lá, a moto passou. Então eu dei uma fuçada na internet, fui lá, encontrei essa shotgun no Mercado Livre, fui lá e comprei. Peguei o dinheiro da guita que eu vendi e comprei. Aquilo ali foi o que tinha na ocasião. Isso faz tempo, cara. Isso foi em 2018, bastante tempo atrás. Então não tinha tanta variedade, ou pelo menos eu não sabia pesquisar, eu não achei. Não achei, mas o que eu achei foi aquilo lá. E comprei, trouxe ela com a ideia de pegar aquele produto, botar na bancada e fazer review daquilo ali e tal, e mostrar pra ver como é que era. E fui, cara. E eu não manjava de nada do assunto. Eu sei que eu sabia que eu queria fazer um conteúdo daquela ideia. Nossa, agora é a hora que a galera tá saindo do trampo, então fica uma zoada na rua, mas vambora. Então, senhoras e senhores, eu cheguei ali, peguei o pacote, botei na mesa, na bancada e comecei a falar daquilo ali e tal, e sem muita experiência. A minha experiência era baseada no que o fabricante, o vendedor, dispunha na descrição do produto. Então eu me baseava naquilo ali. E eu abria aquilo ali, né? Pegava aqui, ó, o negócio é feito de metal, de plástico, não sei o que lá, bolinha, aquelas ideias toda lá. O vídeo tá aqui no canal, né? Peguei esse vídeo e não me animou muito fazer aquilo lá não, sabe? De primeira assim, não me animou muito fazer não. Mas eu peguei o conteúdo, joguei na rede, sem muita métrica, sem saber fazer capa, sem saber fazer nada, mas fiz, coloquei lá. Aconteceu que de cara, uma meia dúzia de familiar, de amigos ali, assistiu o vídeo, ah legal, você tá fazendo os vídeos, outros debocharam pra caramba, né? E eu fiquei com uma vergonha lascada, mas tava lá o vídeo. E larguei mão, cara, fiquei meio sem graça. E larguei mão o vídeo ali, depois de um tempo eu fui vendo que o vídeo tava com comentário, cara. A galera tinha comentado em cima, tinha tido uma quantidade de visualização que, no meu entendimento, foi bastante, cara. Foi maior que a minha rede de contatos ali. Tinha passado. E eu, caraca, mano, isso me incentivou a fazer outro vídeo. Como eu não tinha grana, eu tive que vender aquela shotgun e comprar um outro equipamento. E assim eu fui fazendo diversos vídeos, saca? Só nessa base do vende o almoço para comprar janta. E fui desenrolando, fazendo vários vídeos. Mas, senhoras e senhores, o detalhe interessante aqui, até então, é que eu falava de airsoft, de alguma coisa assim que era jogável, tá? Que era para jogar, sem nunca ter ido num jogo de airsoft. Veja que esse vídeo aqui, desse papo de quinta, não se trata de jogo de airsoft. Você vai entender o contexto, você vai entender no final, mas para isso eu preciso contextualizar a situação. Vamos continuar aqui. Então, eu pensei assim, cara, tá na hora de eu me aprofundar um pouquinho nesse assunto aí, né? Então eu encontrei com um camarada aí e tal, e ele pensou assim, ó, legal o seu vídeo aqui, cara, eu vou te colocar ele falou pra mim, eu vou te colocar num grupo de airsoft. Eu vou te colocar num grupo para você jogar com a gente. Aí entrei no time. O pessoal gostou tal do meu vídeo e eu fui e entrei nesse time aí. E de cara demorei ainda, demorei muito tempo para poder jogar o jogo, mas ali, conforme o grupo ia resenhando lá, eu ia pegando ali uns insights ali, pegando umas ideias e vendo como é que o negócio funcionava, até o dia que nesse grupo apareceu o anúncio que ia ter um grande jogo, um jogo de 24 horas, e eu pensei assim, eu vou tomar coragem, cara, e vou lá, porque pra mim era um negócio meio estranho, na minha cabeça era algo meio estranho, meio cosplay, meio esquisito.
Mas eu fui lá e fui. O jogo ainda era pago ainda, eu achava isso muito estranho também. Mas eu fui lá, paguei minha inscrição, preparei meu loadout. Era esse jogo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Era esse jogo aqui, ó. Cadê aqui? Korengal Valley. Se você que está assistindo esse vídeo foi nesse jogo, deixa aqui nos comentários. Então, pô, cara, para um primeiro jogo, eu cheguei com os dois pés na porta, mano. Porque era um jogo de 24 horas, temático, com valor caro, 1000 sim, então cheio de regras, você tinha que... Enfim, comecei bem. Teoricamente, eu comecei muito bem. E me preparei, cara. Lá no, conforme você fazia a inscrição, você tinha ali o tipo do loadout que você queria. Se você fosse pro time americano, você ia com um tipo de fardamento. Se você fosse pro time do Oriente Médio, no caso aqui o Talibã, você ia com outro tipo de fardamento. E eu tinha uma K. O primeiro equipamento que tipo, veja que eu rodei, vendi várias coisas até chegar num AK. Esse foi o meu equipamento que eu fui jogar. Eu me lembro que foi um AK, um AK de coronha retrátil, com handguard de madeira que eu mesmo tinha feito, e uma bereta, cara, uma bereta cromada ainda que eu usei da WE, usei pra caramba aquilo ali. Bom, e quando eu cheguei lá, senhoras e senhores, nesse jogo, então, cara, era um jogo muito diferentão, porque tinha muita gente, cara, muita gente no campo assim, e o legal é que era um jogo temático, então tava todo mundo vestido a caráter, então tinha o SA de um lado. Na verdade, eu nem sabia, nem tinha visto o SA, que era um respawn lá do outro lado, lá. Era um lugar longe, era dois acampamentos diferentes. E eu vi muita gente do Talibã. Então eu vi os caras tudo vestido de Talibã ali e tal, com aquelas roupa que vai até o chão lá. E com um monte, cara, um monte de equipamento diferente, um monte de arma diferente, um monte, cara. Tinha M1 Garand, tinha Mauser, tinha, cara, Kar 98, enfim, um punhado de coisa que eu nunca tinha visto, saca? O que eu tinha visto era coisa que passava ali em Luiz Rider, essas coisas assim, sabe? Aqueles M4 básicos, essas coisas assim. Mas ali eu vi muita coisa diferente. Eu vi muita coisa diferente e eu conheci também muita gente diferente que eu nem... Na época eu não me ligava, não conhecia ninguém. Mas eu joguei com a galera que é até famosa. Tinha lá o Magno da Veil Knight, tinha um outro camarada também ali, que é o Diego, era um construtor também, que fazia umas paradas de airsoft também, e ele tava com um Kar 98 muito legal, que era, ele pegou um airsoft e colocou dentro de uma carabina 98, de um Kar 98 Mauser original, de verdade, ele instalou ali, e eu não manjava nada disso, cara, mas eu vi muita coisa da hora, muita coisa legal. Enfim, e fui para esse jogo. Nesse jogo, senhoras e senhores, 24 horas, nunca tinha ido, não tinha nada a ver com a minha experiência no exército lá, não tinha nada a ver, era outra dinâmica, saca? E eu andei, eu não conhecia o campo cheio de montanha, cheio de barranco, eu andei, cara, mas eu andei. Eu sei que a gente começou o jogo mais ou menos umas 3 horas, e eu andei até às 8 horas da noite lá, até chegar no lugar para poder fazer uma emboscada pro time adversário. Cara, eu andei pra caraca, eu montanha, subi barranco, subi de corda, desci de rapel, andei demais mesmo ali, até conseguir chegar no lugar. Cansei, cara, mas quando chegou no lugar foi um negócio legal, que teve lá um contato tal, enfim, passou-se, chegou a noite e pouca gente foi dormir, eu sei que a maioria foi fazer emboscada, foi lá pra jogar. Então tinha uns objetivos que iam acontecer na parte noturna, e eu fui também com o meu squad que tava na hora lá, fomos fazer uma emboscada. Cheguei lá, no meio do mato, 3 horas da manhã, senhoras e senhores, e um sono, cara, eu já tava cansado já, e eu sei que eu tive que ficar esperando um carro do time adversário que foi buscar um suplemento, e eu fiquei umas 2 horas lá no meio do mato, com o pernilongo, trocando ideia com os pernilongos e com as formigas, umas 2 horas, e naquelas 2 horas totalmente inerte, sem acontecer nada, mas passou tanta coisa na minha cabeça, e uma das coisas que passou na minha cabeça foi ir embora pra casa e dar aquela coçada na cabeça e pensar assim, o que eu tô fazendo aqui, cara? E cara, eu sei que quando chegou a emboscada, os caras chegaram lá e teve contato, o pau quebrou lá e foi um momento legal. Só que ao mesmo tempo que foi um negócio legal, eu não manjava muito da ação, não sabia muito o que fazer, né? Mas a gente desenrolou alguma coisa lá. Mas até acontecer aquilo ali, cansei pra caraca. Bom, sei que quando amanheceu o dia, não sei se minha câmera tá meio torta aqui, mas vamos lá. Eu sei que quando amanheceu o dia, eu já tava na tanga, cara. Tava cansado, tava estressado, tava vendo a hora de ir embora, meu. E, enfim, eu teve lá uns contatos, conseguia fazer alguns kills ali, beleza, mas não foi aquela coisa que eu esperava. Pra falar a verdade, cara, foi um negócio muito chato, cara. Muito porque juntou um monte de coisa, juntou assim, eu não conhecia muita gente, conheci na hora, mas não foi um negócio chato. Pra mim foi uma experiência chata, na hora ali.
foi uma experiência muito chata. Eu sei que eu voltei pra casa, tive que gravar um outro vídeo, tive que gravar uns outros vídeos, inclusive gravei até o vídeo desse AK que eu te fiz a modificação, o vídeo o AK que eu usei no game. E eu fiz o vídeo, cara, eu lembro disso, cara. Eu fiz o vídeo bem pra baixo. Fiz um vídeo assim, bem sem graça, tá ligado? Bem sem vontade. Muita má vontade, tá ligado? Quando o cara dá aquela mão mole pra você apertar, foi desse jeito que eu fui fazer o vídeo. E na minha cabeça, eu pensei assim, eu não quero mais saber disso não, eu vou fazer meus vídeos aqui, mas não quero mais saber de jogo. Mas como é que eu ia tocar isso pra frente? Não ia fazer muito sentido, né? E eu tava desencanado, cara, de lidar com isso, de comprar Airsoft de novo, comprar Airsoft de novo, fazer vídeo. Eu tinha desencanado mesmo, foi uma experiência chata, chata pra caraca. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, esperei passar uns dias, digeri aquela situação toda, que não teve nada demais, cara, não teve nada de ruim, não aconteceu, foi um jogo normal, só que pra minha experiência não foi muito legal, não foi legal. Aí aconteceu que passou-se um tempo, eu fiz outros reviews e apareceu um outro jogo, eu não me lembro qual foi o segundo jogo, mas daí eu já pensei assim, cara, eu tenho duas opções, ou eu meto o pé e jogo fora tudo isso aqui que eu comecei, ou eu vou e tento de novo, para entender como é que as coisas funcionavam. Então eu fui de novo pro jogo, fui para um outro jogo e joguei. Não me lembro se o jogo foi tão legal assim, eu acho que ainda não, mas eu fui para aí, fui em outro, fui em outro, fui em outro. Aí comecei a entender como é que o negócio funcionava, comecei a selecionar melhor os eventos que eu ia, comecei a escolher equipamentos melhores, já fui aprendendo como é que era a dinâmica, como é que era posicionamento e tudo mais. De lá pra cá se passaram bastante tempo, cara, bastante tempo. Então fui para vários jogos ali. Todos os jogos foram muito legais? Não. Depois disso, ainda teve situações de eu desencanar, cara. De eu chegar assim domingo em casa, domingo à tarde, e pensei assim, cara, não quero mais saber disso. Eu quero vender tudo isso daqui e não quero mais lidar com isso. De dar aquela enjoada. Mas também teve ocasiões de eu ir para lugares e ver eventos muito legais, cara. Que eu me lembro de uma maneira positiva até hoje. Tanto é que um deles é o evento que eu vou todo ano, que é em Curitiba. Já teve um outro também que o mais longe que eu fui foi para Santa Catarina. E foi um jogão, cara. Foi experiência legal, encontrar uma galera diferente, trocar ideia e, enfim, todo aquele network que a gente faz nesse tipo de evento. Então, valeu a pena todo esse tempo, todo esse investimento de tempo e tudo mais, certo? Então, senhoras e senhores, aí dessa ideia toda aí que entra o que eu queria trazer para você dessa história que eu tô contando aqui, que começou lá atrás na guitarra. Bom, a primeira delas é que quando eu comecei o vídeo eu não manjava de nada do assunto, mas eu fui, enfiei a cara e fiz o vídeo ali, sem saber. E ao longo do tempo eu fui aprendendo e fui transmitindo essa informação com mais relevância, assim, com mais relevância não, com mais conteúdo ali, com mais propriedade, vamos dizer assim, né? Então, senhoras e senhores, o que você vê na internet hoje, o que te falam na internet hoje, cara, na primeira vista, não sai comprando. Porque de repente aquela pessoa foi lá e tá te falando uma coisa, mas ela mesmo também não sabe daquilo ali que ela tá falando. Ela só precisa criar um conteúdo, então ela vai falar ali, mas não é porque tá aqui no YouTube, tá aqui na rede, tá aqui numa rede social, tá aqui na internet, que aquilo ali é verdade. De repente, não é. De repente, nem ela sabe do que tá falando. Assim como eu lá no comecinho não manjava muito. Eu não passei informação falsa, mas eu não sabia muito o que eu tava fazendo. Eu tava meio ali na raça, tava criando um conteúdo praticamente ao vivo ali. Sacou qual é que é? Então essa é a primeira ideia. Não acredita em tudo que você vê na internet aí. De repente, nem a pessoa que tá te falando sabe exatamente o que ela tá falando. E a segunda ideia, senhoras e senhores, que eu acho que também é uma ideia muito importante, é que esse aqui foi o primeiro jogo, mas depois desse jogo aqui, tiveram muitos outros, vou até pôr pra cá, tiveram muitos outros games que eu fui e que foi muito legal, cara. Agora, se logo no primeiro game eu tivesse desistido, eu não conseguiria estar aqui hoje, pois já se passaram quanto tempo? Passou aqui mais de uns 8 anos já se passou de lá pra cá, e a gente criando conteúdo, indo para evento e tal. Alguma coisa você vai encontrar desses eventos que eu fui, você vai encontrar lá no Instagram. E tem mais essa também lá no Instagram, vou deixar aqui o arroba para você acompanhar lá. E inclusive, Instagram, cara, veja que só depois de quase um ano de canal foi que eu fui abrir uma página de Instagram para divulgar meu trabalho, para poder profissionalizar mais ali, isso porque um primo
um primo meu chegou lá e me insistiu para que eu abrisse a minha página no Instagram. E aí eu comecei a colocar alguma coisinha. Primeiro jogo, se eu tivesse parado naquele primeiro jogo ali, meu, eu ia perder muita coisa. E assim, muita gente começa as coisas e se baseia só na primeira, no primeiro evento, naquela primeira situação. E cara, a primeira vez não é o que não é não é o tudo. Não, cara, você tem que ir indo e vai lá vendo como é que é o negócio, entende do processo, vendo como é que funciona, vai ver como é que funciona. E conforme você vai entendendo as coisas, você vai pegando a manha, o negócio vai passando a ficar divertido. E quando eu falo disso daqui, eu tomei só como exemplo o jogo que eu fui, mas isso vale pra tudo, cara. Vale pra esporte, vale pra ensino, vale pra sei lá, cara, pra faculdade, vale pra tudo. No começo tudo é muito chato, mas conforme você vai pegando a manha, o negócio vai ficando legal, saca? Mas você tem que ter uma paciência aí. Aí é que tem, pô, vou tomar como exemplo aqui também, pra você entender, o jiu-jitsu, por exemplo. Pô, eu vou lá dar o treino de jiu-jitsu pra criança. Aí o que acontece? Chega lá o pai vai lá e matricula o filho, o molequinho lá para o filho, a filha para poder treinar, e o filho vai lá, pai, não gostei, pô, mas aí o pai vai lá, compra a ideia e tira o moleque. Mano, o moleque nem entendeu, cara, nem entendeu como é que o negócio funciona, nem entendeu o movimento, nem aprendeu ainda a fazer um rolamento para frente, um rolamento para trás, e você já compra a ideia do moleque falando que ele não quer, que ele não gostou. Cara, larga a mão de ser, o pai é bunda mole e o filho vira bunda molinho também, cara. Pô, mano, espera o negócio, cara. Espera, aprende o negócio, vai vendo como é que funciona, vai entendendo. E conforme você vai entendendo, o negócio vai desenrolando e vai ficando atrativo, vai ficando divertido. E isso vale pra tudo, cara. Vale pro jiu-jitsu, vale pra bicicleta, vale pro skate. Você não sabe de nada, sabe nem remar direito, sabe mandar um olho. Aí chega na hora, vai pegando a manha, cara. Depois que você vai pegando a manha, o negócio vai ficando divertido, aí você vai manobrar, aí uma manobra vai puxando a outra e assim vai. Mas se tudo que você vai fazer, você põe a mão. Aí logo de cara, você vê, ai, não gostei, e mete o pé, mano, aí não sai do lugar, cara. Mano, veja que eu tô aqui nesse canal, aqui já vai fazer 8 anos. E até hoje, cara, eu tenho estudado, tenho procurado aprender as coisas aqui, ver como é que faz, como é que não faz, o que dá certo, o que não dá certo. Às vezes vai, gasta dinheiro à toa, investe um negócio que não tinha nada a ver, mas estamos aqui, cara. E essa é a graça da bagaça, tá ligado? O aprendizado. Entendeu como é que é o negócio? Então, nesse vídeo de hoje aqui, nesse papo de quinta, eu vim trazer esse conteúdo aqui, mostrar pra vocês, contar essa história e dessa história trazer pra vocês essas duas ideias. Não acredite em tudo que falam pra você na internet, porque pode ser que essa pessoa aí, nem ela saiba do que tá falando, certo? E a outra coisa, se você começou alguma coisa, cara, insiste naquilo ali, continua, vai pegando a manha, vai aprendendo e daqui a pouco você vai ficar um cara expert na bagaça, entendeu? Mas se você pega um negócio e desiste logo de cara, de repente aí você tava com ouro na mão e faltava mais um pouquinho para cavar para você chegar a achar essa mina de ouro aí, mas você desistiu no meio do caminho e não vai achar, certo? Bom, veja que essa história aqui, senhoras e senhores, esse papo de quinta aqui é mais uma troca de ideia, tá ligado? É eu trocando aqui, mandando a mensagem para você aí, você me assistindo aí, deixando aqui no comentário a sua experiência também. Se você gostou, deixa aqui um dedão no like. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, senhoras e senhores, porque a sua inscrição faz diferença. E para criar esse conteúdo que você vê aqui no canal, senhoras e senhores, dá trabalho pra caraca, mano. Vai, esses monte de coisa que a gente fabrica aí, dá trabalho, dá despesa e tal. Mas se você quiser ajudar aqui o canal, se você já aprecia e quiser contribuir aqui, existe uma área de membros onde você vai estar entrando lá e vai dar essa moral pra gente. E na medida do possível, eu tô procurando colocar um conteúdo exclusivo para essa galera que tá entrando como membro do canal. E daqui a um tempo vai ser bem legal, vai ter bastante conteúdo lá. Se você quiser contribuir, custa baratinho, mais baratinho aí do que um 3 pão de sal da padaria, certo? Então deixa aí se inscreve lá, né, nessa área de membros, e eu conto com essa sua inscrição, com essa sua moral, se você puder, lógico, né, dá essa moral pra gente, faço muito gosto, joia. Se você não puder se tornar membro aqui do canal, você pode também deixar um like aqui e hypar esse vídeo para que esse vídeo chegue em mais gente e eu consiga subir as métricas desse vídeo aí de quinta-feira também. E a ideia desse vídeo de quinta-feira é sempre trazer um conteúdo diferente, trazer uma história. Você pode aí, certo, contar a sua história aqui na área de comentário e de repente a gente troca essa ideia aqui na quinta-feira que vem. Fala um pouco dessa sua história na quinta-feira que vem. A ideia é essa, senhoras e senhores, trocar uma ideia. Nesse universo de inteligência artificial, eu acho que trocar uma ideia uma vez de tete a tete aqui, eu acho que é bem válido, certo? Sem muita edição, só na base da resenha, e é isso aí. Bom, senhoras e senhores, espero que esse vídeo aí
tenha agregado para a sua vida nesse papo de quinta. Bom, senhoras e senhores, por hoje é isso. Não seja um bunda mole e eu te vejo no próximo vídeo em Na Bancada Unboxing. Tchau!